Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho que escreveu João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 45. João 1, a partir do verso 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vinte debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Podeis assentar. Meus amados irmãos, Filipe foi alguém que, a partir da pregação de João Batista, pôde reconhecer em Jesus Cristo o Salvador que havia sido prometido. E Filipe foi atrás de Natanael. Ele quis compartilhar com Natanael o que ele havia descoberto acerca de Jesus. E diz o verso 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Notemos a expectativa de Filipe, e notadamente de Natanael, a quem ele se dirigiu, era uma expectativa baseada na lei e nos profetas, baseada nas escrituras do Velho Testamento. Estes homens eram sinceros, não estavam à procura de seguir qualquer curandeiro, aventureiro, apregoador de sinais. Eles liam as escrituras, eles liam a lei e os profetas, os escritos de Moisés, os escritos dos profetas. Portanto, a fé que surgiu em Filipe e depois em Natanael foi uma fé orientada pela palavra de Deus. Eles aguardavam o Salvador, aguardavam o Messias, e aguardavam a partir das profecias, a partir das escrituras do Velho Testamento, das quais eles eram leitores. Diz então Filipe a Natanael: havemos achado, ele refere-se a ele e aos outros que também já estavam seguindo Jesus, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ou seja, ele estava dizendo: Jesus é o Messias, esse Jesus que vem de Nazaré, que é contado na genealogia como um filho de José. Mas Natanael replicou. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Natanael fala dessa maneira, ele não quer desdenhar da cidade de Nazaré, e ele não quer de logo mostrar menosprezo para com Jesus, de quem Filipe lhe estava falando.
Natanael era um homem sério, assim como Filipe, um leitor das Escrituras do Velho Testamento. Era uma pessoa que tinha temor de Deus, era uma pessoa que lia as Escrituras. Até mesmo esta palavra dele, que parece ser de rejeição, tem a ver com a sua diligência. Não havia profecia no Velho Testamento acerca de algum profeta, acerca do Salvador vir de Nazaré. Por isso que ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Na verdade, ele estava sendo diligente na sua consideração das Escrituras. Nós não temos promessa de vir de Nazaré o Messias, de vir de Nazaré um grande profeta ou algo assim. Mas na verdade, meus irmãos, Jesus nasceu em Belém. Jesus era de Belém. Entretanto, nós lembramos daquele episódio em que Herodes mandou matar as crianças, tentando alcançar nessa grande matança o Messias, de quem ele soube pelos magos do Oriente que vieram para visitar o Salvador guiados pela estrela, o que sempre lembramos no período natalino. Naquele momento, advertido por Deus, José e Maria fugiram para o Egito, levaram Jesus, criança. E quando voltaram para Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, mas ele era de Belém. E a profecia que fizera Miqueias no Velho Testamento, um dos profetas, era de que o Messias exatamente nasceria em Belém, viria de Belém. Mas Natanael desconhecia isso. Ele pensava que Jesus era originário de Nazaré e não entendeu como isto poderia conferir com profecias. Por isso ele disse essa expressão. Mas Filipe foi inteligente. Filipe disse, vem ver. Vê com os teus próprios olhos. Tenha a experiência pessoal. Venha a ele. E a Bíblia diz o seguinte, no verso 47. E Jesus viu Natanael vir ter com ele. Natanael aceitou ir. Note, ele era sempre diligente. Ele não quis acreditar porque achava que Jesus era de Nazaré, não havia profecia do Messias vindo de Nazaré, mas mesmo assim, quando Filipe disse, vem, ele quis ir, porque ele queria o Messias, ele queria o Salvador. E Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus, portanto, reconhecia que Natanael era um homem diligente, é um israelita em quem não há dolo, isto é, má intenção. A palavra dolo quer dizer má intenção. Esse é um homem em quem não há má intenção. Quando ele disse, não vem coisa boa de Nazaré, era por fidelidade às Escrituras e desconhecimento de que Jesus nascera em Belém. Mesmo assim, ele convidado não resistiu, ele foi ter com Jesus para ver. Portanto, não havia no seu coração má intenção. E Jesus reconheceu isso. E no verso 48 diz, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Ou seja, Jesus, através do Espírito Santo, pôde saber aonde Natanael estava, mesmo antes de o próprio Jesus encontrá-lo, mesmo antes de Filipe tê-lo encontrado. Esse conhecimento só poderia ser originário de Deus, só poderia ser sobrenatural, porque Jesus não o tinha visto debaixo da figueira, nem o próprio Filipe, provavelmente. Então ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E naquele momento Natanael viu que Jesus Cristo era especial e o reconheceu como Messias. Verso 49, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, tu és o Filho de Deus,
tu és o Rei de Israel. Esta confissão, irmãos, ela é a base da igreja, ela é a base da nossa fé. Primeiro, ele reconheceu que Jesus era Filho de Deus. Filho de Deus em sentido único. Ele não era um Filho de Deus, ele era o Filho de Deus. O Filho de Deus no sentido em que ninguém mais o é. Gerado de Deus, da mesma natureza de Deus. Um com o Pai. Como dizia a confissão do concílio de Nicéia, ele é Deus de Deus, Deus é luz de luz. Jesus é Deus Filho, que é um com Deus Pai. Ele reconheceu a divindade de Jesus Cristo. Tu és o Filho de Deus. Mas ele também disse, tu és o Rei de Israel. Numa primeira leitura, pode parecer que ele está só reconhecendo um fato. Tu és o Rei de Israel. Mas esta confissão não era a confissão de um mero fato, era uma confissão relacional, de um relacionamento. Note, Natanael era um judeu. O próprio Jesus disse, ele é um israelita em quem não há dolo, em quem não há má intenção. Quando ele disse então a Jesus, tu és o Rei de Israel, ele queria dizer, tu és o meu Rei. Tu és o meu Rei, é uma confissão relacional, não é sobre só o que Jesus é o que Jesus era para ele. Na verdade, as pessoas muitas vezes se acham cristãs porque são capazes de reconhecer que Jesus é Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz, mas são confissões de fato, de coisas que aconteceram, não são confissões relacionais. Na verdade, Natanael estava se entregando a Jesus como súdito. Natanael estava aceitando que Jesus iria governar sobre a sua vida. Tu és o Filho de Deus e tu és o meu Rei, tu és o meu Senhor. Ele estava entregando a vida a Jesus. Essa confissão, irmãos, é muito importante nos evangelhos. Lembremos-nos de que foi mais ou menos esta confissão que fez Pedro, quando naquela ocasião Jesus disse, uns dizem que eu sou um profeta, outros dizem que eu sou Elias, vocês dizem o que de mim? Perguntou ele a seus apóstolos. E Pedro, tomando a frente, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Note a segunda parte, tu és o Filho do Deus vivo, é como essa daqui, tu és o Filho de Deus. E quando ele disse, tu és o Cristo, era o mesmo que dizer, tu és o Rei de Israel. Porque Cristo é um termo que significa ungido. O ungido era um rei. O Cristo esperado era um descendente de Davi, ungido por Deus para governar sobre o povo de Israel. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, tu és o ungido, que quer dizer tu és o rei, era uma confissão relacional, na medida em que ele próprio que estava falando era um judeu, ele estava reconhecendo Jesus como o seu rei, como o seu Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse a Pedro que quem revelara isso a ele não fora carne ou sangue, um homem comum, mas o Pai que estava nos céus. Jesus disse que Pedro era um pequeno fragmento, mas aquela confissão que ele fizera era uma grande rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Esta confissão era tão importante que ela é a base da igreja existir. A igreja é a comunidade dos que confessam o Senhor Jesus Cristo, que confessam a Cristo como Filho de Deus, como ungido, como um Rei. Nós vemos, por exemplo, que foi esta confissão de Jesus que indignou o sacerdote. Eu li no culto de domingo passado e vou reler nesse momento, em Mateus capítulo 26, quando Jesus é levado aos sacerdotes. Diz aí a partir do verso 62, e levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Note, o sacerdote perguntou a Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Diga aí se você é.
No verso 64 traz: disse-lhe Jesus, tu disseste, tu está dizendo, eu sou. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Note, Mateus fala que esta confissão na boca de Pedro foi reconhecida por Cristo como um alicerce da igreja. Mostra que essa confissão foi aquela que o sacerdote quis tomar da boca de Jesus para ter do que acusá-lo. E esta confissão foi a que fez Natanael. Esta confissão fizeram todos os discípulos. Lá em João, no capítulo de número 6, a Bíblia Sagrada diz que Jesus fez uma pregação muito dura. E os discípulos disseram que o discurso de Jesus era duro demais. Em vez de Jesus suavizar, Jesus perguntou o seguinte aos discípulos, João 6,67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? O sermão é duro, mas eu não mudo. Vocês querem ir embora também? Verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Note, o que segurou os apóstolos foi essa confissão. Para onde é que nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna, nós temos crido e conhecido de primeira mão que tu és ungido rei. Nós somos os teus súditos, nós somos os teus servos. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Quando o evangelho começou a ser pregado a povos não judeus, os cristãos fizeram uma adaptação nessa confissão, porque Cristo, ungido, tinha um sentido específico de um descendente de Davi, de um rei a ser enviado para Israel. Quando o judeu confessava Jesus como ungido, como o rei de Israel, estava se confessando o seu súdito, estava lhe confiando a vida. Mas talvez um gentio, um não judeu, que não conhecia as Escrituras, teria mais demora para entender isso. Por isso, em vez de colocar o Cristo, o rei de Israel, os cristãos colocaram para os não judeus confessarem que Jesus era o Senhor, que é o mesmo sentido. Quando o evangelho expandiu-se para além dos limites de Israel, agora era confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que morreu pelos pecadores, que ressuscitou ao terceiro dia, e se confessar seu servo. Porque se Ele é o Rei de Israel, Ele é o Senhor de todos os homens. Por isso que em Romanos 10 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ninguém vai para o céu se não confessar Jesus como Senhor. E confessar Jesus como Senhor não é reconhecer um fato, é reconhecer mais do que um fato, é reconhecer uma relação. Eu sou então o servo, eu sou então o súdito, Ele é o meu Senhor, Ele governa a minha vida. Jesus salva as vidas que são a Ele confiadas. Jesus salva pessoas que se entregam nas mãos dEle para que Ele as salve. Ninguém tem Jesus como Salvador se não tivê-lo, não tê-lo, sem tê-lo como Senhor da sua vida. É preciso entregar a vida a Jesus. É o que diz a Escritura Sagrada. Natanael fez essa confissão. Estava entregando a vida a Cristo naquele momento. E veja o que Jesus disse em seguida. Evangelho de João, novamente, capítulo de número 1. O verso 49 é a confissão de Natanael. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe,
na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Na verdade, o coração da minha mensagem nesta noite é o versículo 51. Quando Jesus disse: agora, a partir de agora, vocês vão ver, por meio de mim, o céu aberto. E vocês vão ver os anjos que estão diante de Deus, subindo e descendo pelo Filho do Homem. Ou seja, vocês vão ver um canal entre os céus e a terra, através da minha pessoa. Meus amados irmãos, há um livro na Bíblia, antes de nós explicarmos melhor isso daqui, que é o livro de Eclesiastes. É um livro valiosíssimo, melancólico, pessimista, mas com um objetivo de levá-lo a Deus. O livro de Eclesiastes mostra que se a vida fosse só horizontal e não vertical, se nós não tivéssemos nada além deste mundo visível, a vida humana seria muito infeliz. A palavra que mais aparece no livro de Eclesiastes é essa: debaixo do sol. Salomão, o sábio que escreveu este livro, ele tentou imaginar como seria a nossa vida se não houvesse céu, não houvesse inferno, não houvesse Deus, só houvesse o nosso trabalho, o nosso esforço, nossa construção, nossa saúde, nossos prazeres. É como se ele dissesse: vamos considerar a vida humana se ela estivesse enclausurada debaixo do sol, nesses limites. E ele vai concluir que seria muito infeliz. Lá em Eclesiastes, diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes 1, eu vou ler a partir do verso 1, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, vaidade das vaidades, vaidade aqui no sentido de futilidade. Diz o pregador: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Lá no verso 12 em diante ele diz: eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Só nessa ordem aqui humana. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Deus quer que você pense se a vida vale a pena só considerada debaixo do sol, debaixo do céu. Deus nos deu pensamento, razão, para a gente ver se vale a pena, se a vida fosse só isso. Verso 14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Se nossa vida fosse só isso, irmãos, que valor teria? Os homens começam suas vidas com juventude e vigor, mas depois chegam as enfermidades, as dores. Os homens, para terem o que comer, labutam de forma fadigante, trabalham exaustivamente. Aqueles que por um momento gozam de vantagens, depois perdem, e se não perderem aqui, com a morte deixarão tudo para trás. Se você considerar a vida só nessa dimensão, você vai ver como é irracional as lutas humanas por honras e posições, quando uma geração depois nenhum destes aí será lembrado. Quando só fizeram intrigas e inimizades em sua ganância, em sua avareza. Seja racional, seja sensato, examine se vale a pena. O que você tem hoje
de saúde, amanhã não terá. O que você tem de beleza que você vê no espelho, amanhã se desfará. Um dia o seu corpo, que você cuida tão bem hoje, estará debaixo da terra, devorado por bichos, voltando ao pó. Se a vida for só isso, então não há grandes motivações para viver com satisfação. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que a vida não é só isso. O nosso corpo foi feito do pó da terra, mas o nosso espírito veio do sopro de Deus. Nós não estamos só dependendo do que recebemos daqui, o corpo, pelo pó da terra. Nós temos o espírito que vem de Deus. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Foi criado para uma vida com Deus. Quando as pessoas querem tirar Deus da história da humanidade, quando as pessoas querem um mundo secularizado, ninguém fala em Deus, ninguém acredita em Deus, ninguém quer saber de Deus, elas não percebem quão miserável é a vida delas. No início do século XX houve uma grande secularização, igrejas ficaram vazias, as pessoas diziam que não acreditavam mais na inspiração da Bíblia, na divindade de Cristo, enalteciam a ciência, o conhecimento humano, e surgiu uma filosofia chamada existencialismo, que era uma filosofia de angústia e de melancolia, porque se a vida é só isso, não há muito motivo para se alegrar. Mas nós fomos criados para um relacionamento com Deus. Nós fomos criados para uma vida espiritual. Não só como os animais, para comer, beber, dormir e trabalhar. Nós fomos criados, irmãos, para ter relação com aquele que enche os céus e a terra. O homem foi criado ereto para olhar para cima, para o céu, diferentemente de muitos animais. Ele pode ver a expansão dos céus, ele pode ver a glória da criação de Deus, ele pode meditar e ver que o mundo não é somente esse. Mas a Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, separou a humanidade de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os homens estão fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Separados da vida de Deus, diz Paulo aos Efésios, pela dureza de seus corações. À procura de Deus tateando, porque não o encontram. Eles fazem imagens de escultura para se ajoelhar diante delas, para ter alguma divindade próxima, representada diante deles, porque sentem-na distante e não percebem a loucura de se ajoelharem diante daquilo que fizeram suas próprias mãos. O homem está no escuro e separado de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Deus fez uma promessa de redenção. Prometeu um Salvador para vir pagar o preço da nossa culpa, do nosso pecado, para abrir um caminho de volta para Deus, para abrir uma fresta entre o céu e a terra, para criar uma religação com Deus. Jesus, irmãos, é esse que foi enviado por Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, e lá foi traspassado e atravessado pelos cravos da cruz. E na sua carne ele desfez a inimizade que havia entre a humanidade e Deus. Ele destruiu na sua carne a parede de separação. A Bíblia diz que no tempo dos judeus havia um véu que separava os homens de Deus, simbolicamente, mas a Escritura diz que lá na cruz, Jesus se tornou este véu. E ao rasgar o seu corpo, ele rasgou o véu, ele nos inaugurou pelo véu de sua carne, pelo seu sacrifício, um novo caminho para Deus, um caminho para retornarmos a Deus. É disso que Jesus está falando aqui em João, quando ele fala aos discípulos: vocês vão ver os céus abertos, a vida de vocês agora não vai ser só debaixo do sol, só nos limites
deste mundo, vocês agora vão ter um portal para o além, para Deus. Vocês vão ver os céus abertos. E vocês agora vão ver que anjos sobem e descem. Que a favor dos crentes, irmãos, os anjos trabalham. Que Deus trabalha a favor do seu povo. Que nós não dependemos só deste mundo, mas nós servimos um Deus que por meio de Jesus entra na história, entra nas nossas vidas, pode curar doenças em resposta às orações, pode fazer milagres, pode abrir caminho, pode dar livramento de grandes perigos, mas acima de tudo, pode salvar a nossa alma e nos colocar em comunhão com Ele. A impressão na fala de Jesus é que ele está dizendo o seguinte: o céu está lacrado por causa dos pecados dos homens. Eles não têm mais acesso a Deus. Mas por onde eu ando, em cima de mim o céu está aberto. Porque Jesus é aquele que em tudo agrada o Pai. Quando ele foi batizado do Rio Jordão, a Bíblia diz que os céus se abriram. Os céus se abrem, porque para ele Deus está disposto, o Pai. E Deus disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Enquanto Jesus andou sobre a terra, os céus estavam abertos para ele, porque nele não há pecado. Se fechado estava para os homens, para Jesus estava aberto. Somente se fechou para Jesus na hora da cruz, quando ele levou os nossos pecados. Ali o céu se fechou para ele, por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai virou o rosto para o outro lado, porque os nossos pecados estavam sobre ele, mas quando ele, na sua carne, rasgou o pecado, o véu, destruiu o pecado em sua carne, disse: Pai, está consumado. Ele, nele mesmo, abriu um caminho para todos nós voltarmos para Deus. O que Jesus disse a Natanael foi profetizado. Ele disse isso a Natanael para que Natanael, que lia a lei e os profetas, pudesse reconhecê-lo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, Jacó está fugindo de seu irmão Esaú e tem um sonho, e ele vê isso de que Jesus falou. Em Gênesis 28, a partir do 12, diz: e sonhou Jacó, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, uma escada que ligava os céus à terra, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó teve uma visão de uma escada que podia novamente ligar o homem a Deus, o céu, a terra, viu os anjos subindo e descendo por ela. Por isso que Jesus disse a Natanael: vocês vão ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, para que Natanael pudesse entender: ele é a escada que liga os céus à terra, ele é a ponte, ele é o mediador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pedro diz em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele abriu o caminho na cruz, e na medida em que você está agora ligado a Cristo, se você é crente, o céu está aberto sobre a sua cabeça. Nós não estamos enclausurados na terra, debaixo do sol, como os incrédulos, que só vivem naquilo que pode medir, pesar e tocar. Nós vemos o invisível. Nós estamos assentados em regiões celestiais. Nós temos uma paz que excede todo entendimento e que não depende das circunstâncias. Quando somos atribulados deste mundo, a porta celestial se nos abre, o consolo vem. Quando estamos sendo julgados pelo mundo fraco, na verdade estamos fortes, porque estamos sendo consolados em meio às tribulações. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que quando Jesus foi batizado, os céus se abriram para o Espírito Santo descer sobre ele.
Diz o seguinte, a escritura lá em Lucas. Em Lucas, no capítulo de número 3, versos 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus, irmãos, teve os céus abertos para o Espírito Santo vir sobre ele, e agora lá no céu, intercedendo por nós, ele está orando ao Pai, e o Pai abre os céus e nos envia o Espírito Santo. É o que a Bíblia Sagrada diz em João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14, diz no verso 16: E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O mesmo Cristo que orou e os céus se abriram, ele agora lá do céu roga ao Pai, e o Pai nos envia o Espírito Santo. No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, a Bíblia diz: de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso. O crente, irmãos, está vivendo sobre a terra, mas em contato com o céu, ligado com o céu. Nossa vida não é só isso daqui, nós temos os céus abertos. Jesus roga e intercede por nós. Lá em João 17, ele fez uma oração pelos crentes, e no verso 9 ele disse: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E esse Jesus que orou por nós aqui na terra, está orando por nós lá no céu. Por isso nós temos o céu aberto. Quando o crente ora em nome de Jesus, como ele ensinou: Pai, eu te peço em nome de Jesus, e a oração vai para Jesus, e de Jesus chega ao Pai. Nossas orações sobem como incenso suave às narinas de Deus, e a resposta vem, porque através da intercessão de Jesus, que ressuscitou, está à direita de Deus, nós estamos chegando a Deus, e Deus está chegando a nós. Por isso Estevão, quando foi apedrejado, ele teve uma visão gloriosa. Ele viu Jesus lá à direita do Pai, de onde ele intercede por nós. E a Bíblia diz em Atos 7, veja Estevão, versículo 55, mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Ele viu naquele momento em que os inimigos iriam apedrejá-lo, ele viu lá em cima o intercessor, aquele que intercede por nós, o mediador da aliança. Meus amados irmãos, diante do sofrimento, olhemos para o trono de Deus. O mundo só vai ver nuvens, mas o crente pode ver Jesus lá com os olhos da fé. Nós podemos saber que ele está à direita de Deus por nós. Vivemos sob céus abertos através de Jesus. Ele abre os céus para enviar o Espírito Santo. Os anjos, que são os nossos guardiões, vêm a nós por intermédio dele. Ele é a escada. É por sua intercessão que nós estamos firmes. Ele roga por nós. O crente vive uma vida que tangencia o céu. Em Efésios 1:3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O crente está abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Por isso, irmãos, o mundo não nos compreende, porque o mundo só nos vê na dimensão terrena e não neste canal aberto com o céu. O crente aqui pode não ter nada, mas ele sente-se alegre e completo, está sendo abençoado
com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Quando combatido por perseguições, ele tem o conforto do Espírito Santo e pode dizer que quando está fraco, aí ele está forte. O crente em Jesus pode dizer que mesmo entristecido, está sempre alegre. O crente, meus irmãos, tem essa dimensão paralela. Ele não se embriaga com vinho, mas está cheio do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus para ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Os incrédulos que vivem só debaixo do sol, perdem toda a esperança no último suspiro, gozam de prazeres que se esvaem pelas mãos, mas o crente está ligado à eternidade, está ligado ao céu, está ligado ao trono de Deus. Nunca permitamos que nós vejamos as coisas como os incrédulos, que nós nos lamentemos pelas tribulações que passamos nesta vida, sem que vejamos aquilo que está chegando do céu. A Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação porque passamos não se pode comparar à glória do porvir. A Bíblia diz, atentando nós nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas, sob céus abertos, em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Essa é a mediação. E a Bíblia Sagrada diz que por esta mesma porta que está aberta, um dia Jesus vai voltar para nos levar. Em João capítulo 14, diz assim a Escritura Sagrada, Jesus falou a partir do verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa do crente, por esses céus que se abriram, por este portal que está aberto, Jesus vai vir para nos buscar. E ele não vai mandar secretário, ele diz, eu irei, vos levarei para mim mesmo. Lá em 1 Tessalonicenses 4, a Bíblia diz, o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Por isso nós esperamos no céu um Salvador, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o corpo da sua glória. Nós não estamos vivendo olhando só na horizontal, estamos olhando para o céu, estamos em comunhão com o céu, estamos ligados a Deus através de Jesus. Sem Jesus, você só tem essa vida aqui debaixo do sol, mas com Jesus, embora aqui você vai estar ligado no céu, e o fim da sua história não vai ser decidido por aqui, mas vai ser decidido no céu. Ele virá para nos buscar. Esta é uma das coisas que diferencia a nossa fé evangélica do catolicismo romano. O catolicismo, irmãos, tenta encontrar portais entre o céu e a terra sem ser através de Jesus, por meio da instituição, da igreja. É uma água que é benta, que é sagrada. É uma hóstia que se mudou no corpo de Cristo e você vai venerar uma hóstia. É a palavra de um sacerdote no confessionário que vai ser para você perdão. Mas para nós, irmãos, quando alguém tenta colocar a ligação do céu com a terra em objetos, o nome disso é feitiçaria na Bíblia. Os feiticeiros é que dão amuletos, objetos sagrados. Para nós o canal para o céu é Jesus. É por isso que quando um país
já foi evangélico, teve muitas pessoas evangélicas, e lá as gerações seguintes perdem a fé, tudo se acaba, porque nós só temos essa ponte a pregar para Deus, é Jesus. Se ninguém quiser saber de Jesus, acabou a igreja, acabou tudo. Por isso na Europa tantas igrejas esvaziadas. A fé evangélica não se sustenta se não for através de Jesus. O catolicismo, ele consegue, mesmo com os católicos não sendo mais praticantes, sobreviver, porque o católico ainda vai trazer os seus filhos para se batizar, ainda vai estar lá pelo menos no dia em que for casar, ou for casar um filho, porque reputa como um sacramento. Talvez de vez em quando, para se confessar, na última hora vai atrás da extrema unção. Como ele crê nesses objetos, então, por mais que ele não seja praticante envolvido, ele ainda está sempre levando familiares para isso daí. E ele sobrevive dessa forma aparente, mesmo quando os católicos não são mais nem devotos. Mas a fé evangélica, irmãos, não tem engano. Não adianta aqui fazer subterfúgio, como a Universal, e criar um objeto sagrado para você levar para casa. Ou chega a Deus através de Jesus, ou esses bancos se esvaziam. Porque não há outro caminho, não há outro mediador. Sem Jesus o céu se fecha. Sem Jesus o céu está lacrado. Sem Jesus só existe debaixo do sol. Onde países que já tiveram a fé evangélica recusam a fé evangélica, o secularismo desponta com toda a força. Eles já não querem saber mais de religião alguma, eles ficam debaixo do sol, porque não há outra opção. Nós não dizemos: você não quer Jesus, leve esse objeto para casa. Você não quer Jesus, venha só aqui colocar as mãos numa pia com água benta. Ou você quer Jesus e o céu se abre, ou você não tem Jesus e não há instituição, pastor, padre, papa, água benta, nada que abra os céus. Como é infeliz, irmãos, a vida daquele que não espera a resposta de oração, daquele que não espera que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Como é triste a vida daquele que não tem esperança de Jesus vir buscá-lo. Como é desesperadora a morte daquele que não sabe o que vem do outro lado. Como é desesperadora a solidão daquele que não acredita que haja a favor dele um intercessor. Como é miserável os prazeres dessa vida, se são os únicos confortos que a pessoa tem, e não tem a alegria e a paz de servir a Jesus Cristo. Mas como é maravilhosa a vida daquele que pode faltar às vezes o que ele gostaria de ter, mas ele tem dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pode lhe ser custoso ter o pão de cada dia, mas ele tem o pão da vida, de que se alimentou e por ele vive. Ele pode andar no vale da sombra da morte, mas dirá: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Podem estar sob toda a adversidade, mas tem um intercessor no céu. Pode vir a morte, mas eles sabem que Jesus venceu a morte e que vão se encontrar com Cristo do outro lado. E na medida em que este mundo se arruína e as pessoas não veem luz no fim do túnel, ele está olhando para cima, esperando a trombeta soar e o Salvador descer. Nossa vida como crente não está enclausurada debaixo do sol. Os céus se abriram. Por isso, crente, toda vida que você se encolher, se atribular, sua fé manquejar, olhe para cima e veja o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Olhe para cima e veja os céus abertos e o Espírito Santo descer. Olhe para Jesus e veja ele como a escada de Jacó entre os céus e a terra, e anjos por ele subindo e descendo. Essa é a vida que vale a pena ser vivida, não debaixo do sol, mas sob céus abertos. Vamos ficar de pé.